todos a Deus, a Virgem Maria, pedindo para que a explanação que o nosso irmão Lucas vai fazer, que a gente saia daqui melhores do que nós chegamos e que a gente encontre nessa explanação, que eu não sei porque vai ser ótima, que foi preparado por ele, a gente ouça bem atentamente a cada palavra que ele vai falar, que ele vai explanar para nós, que será de grande sabedoria, que Jesus nos ampare e nos proteja. E com a oração que Jesus nos ensinou, nós vamos dar início aos trabalhos da nossa casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Lucas, seja bem-vindo, que a Nossa Senhora te ampare. Amém. Da TV caindo. Espero que não. Cair do chão não passa. Né? O problema é só quebrar, né? Boa noite a todos. Boa noite. Muito feliz de estar aqui novamente. Me sinto tão acolhido aqui. Muito obrigado. Vou começar passando uma informação do plano que eu colhi essa informação, então assim, eu não posso garantir o que está escrito aqui, essa informação, mas eu acredito que seja uma informação que ela tem aí plausibilidade de se acreditar. Ela foi passada durante um congresso onde a Mônica Menezes, Mônica Medeiros, exatamente, ela passou e é bastante interessante, que nós somos, atualmente, a quinta raça hominal que habita o planeta Terra. E que há aqui cerca de 8,73 bilhões de encarnados. Bastante, né? E do lado de lá, desencarnados, há cerca de 11 bilhões de espíritos desencarnados loucos para vir para cá. E dessa quantidade aí, de mais de 20 bilhões, 3 bilhões já partiram do planeta. Ou foram exilados porque a condição vibratória não estava de acordo com o planeta, ou já aí tiveram o seu merecimento de estagiar em planos mais evoluídos, deixaram o planeta. 23% dessa turma que está aqui, entre encarnados desencarnados, estão despertando ou já estão despertos. Penso que nós, que estamos aqui, nós estejamos nesses 23, porque o fato de virmos aqui com a intenção de buscar algo além da vida material, já demonstra que nós já estamos ou despertando ou despertos. Isso é positivo. 19% dessa turma está enclausurada nas trevas densas. Ainda está muito apegada no ódio, no rancor. Né? E aí seria interessante, quem quiser saber mais sobre isso, no livro Abismo, lá vai contar como é que está a situação lá. Né? E 58% do restante estão adormecidos. São espíritos que, ou pessoas encarnadas, que vivem a matéria como se um dia fosse acabar hoje pronto, que estão lá enchendo os umbrais, né, naquelas situações, nem sabem que estão desencarnados. Né? Então, nós temos que ter em mente que
devemos aproveitar a nossa vida. Porque se a gente for levar em consideração pelo número de encarnados com o número de desencarnados, é difícil vir, né, viver uma experiência na carne. Então nós precisamos compreender que temos uma oportunidade única. Mas, para isso, nós necessitamos entender, né, qual que é o propósito, então, da vida. Né? Eu fiz um desenho aqui, porque o propósito da nossa vida, ele vai ter dois pontos muito importantes para nós. O primeiro ponto vai ser, o primeiro momento, vai ser o nosso nascimento. Depois, o segundo ponto, o segundo momento importante, vai ser a nossa morte, o nosso desencarne. Né? Então veja vocês que no livro Memórias de um Suicida, nós vamos ter um exemplo bem bacana disso, de como que é a preparação do espírito para encarnar. Né? Aqueles espíritos que já gozam de uma faculdade, uma liberdade maior, ele já até dá palpite ali no seu plano encarnatório, ele já desenvolve todo o seu corpo espiritual e o corpo físico que vai receber ele na Terra, né? Tem todo esse preparo. Mas tem espíritos que não têm esses méritos, que precisam nascer na forma que a espiritualidade melhor julgar para ele. E aí, há todo aquele trabalho de, quando há a concepção, aquele espírito é aproximado da mãe, depois ele é ligado ao feto, e ali então começa a vida. E aí ele vai ter, o que vai ter naquele período? Uma gestação. Né? A mãe vai estar com ele na barriga, vai ser responsável por alimentá-lo e gestar ele durante ali os 9 meses. Né? E aí, passado isso, ele vai nascer. E ele nascer, ele surge então no primeiro momento, e aí surge a sua individualidade, surge o seu eu. Só que aí, esse primeiro momento, ele foi colocado na vida, vai iniciar uma nova gestação. E aí é o tema da nossa palestra de hoje. Vida, gestação do espírito. Porque o corpo dele vai gestar durante a vida, vai gestar todo o seu espírito, para preparar o seu espírito para o segundo momento, que vai ser o desencarne. E qual que é o papel principal dessa nossa vida aqui? Vai ser colocar o nosso eu dentro de Deus. E percebam que o eu aqui são 2 vogais. E o Deus tem as vogais e tem 2 consoantes. E é engraçado que a consoante, né, do nosso alfabeto, você não consegue falar. Por exemplo, a letra B. Você vai falar a letra B, precisa do E. B. A letra D, o E. Né? Você precisa da vogal para dar som à consoante. Né? E aí, bem parecido com isso, a consoante, ela, no caso, em Deus, ela é para nós algo que a gente experimenta e não sabe explicar. Né? Você não consegue falar uma letra consoante sem pôr uma vogal junto, é impossível. Né? Você vai tentar B, não sai. Você precisa falar com a consoante. Né? E você experimentar Deus e tentar explicar Deus, você não consegue. Tanto é que no livro dos Espíritos, os Espíritos vão falar para Kardec que, dentro daquela qualificação que Kardec fala dos Espíritos, fala dos Espíritos a respeito de Deus, das qualidades de Deus, ele vai falar assim, ó, dentro da sua concepção está tudo em grau máximo, mas ainda lhe falta sentido para compreender Deus. Quer dizer, nós não temos condição de compreender Deus. Então é algo inexplicável, né? Mas a vogal, por sua vez, ela é, na língua portuguesa, a responsável para quê? Para dar som, sonoridade. Ela dá som às palavras. Né? Então nós precisamos colocar o nosso eu para expressar em Deus. Olha que bonito. Olha que metáfora legal. Então esse é a nossa jornada aqui. A nossa jornada na Terra vai ser colocar o nosso eu dentro de Deus. E aí nós precisamos entender qual que é o momento que nós estamos vivendo essa vida. Porque a vida, ela é linear, né? O ser humano, ele é a única raça encarnada que compreende o tempo. O ser humano, ele consegue fazer as contagens dos meses, dos dias, da semana, sabe quando tem que parar para descansar.
descansar, sabe quando tem que parar para trabalhar, controla o horário. O ser humano é a única raça aqui hoje encarnada que tem essa compreensão e sabe administrar o tempo. Então, esse tempo para nós ele é importante, né? E hoje, qual que é o tempo principal para nós? É o hoje, é o agora, né? É o dia 27 de maio, né? Exatamente 7h15. E aí eu coloquei aqui no meio, porque eu penso que eu estou no meio da minha vida. Porque tem uma fórmula para a gente saber se nós já atingimos o meio da vida ou passamos um pouco. E é fácil. Alguns vão achar que falta muito, outros vão achar que falta pouco. Qual que é essa fórmula? Você vai pegar a tua idade, multiplicar por 2. O número que der, você não chega. Então você já passou do meio. Como assim? Eu tenho 43. Se eu multiplicar por 2, 86. Eu conheço alguém com 86, forte, cabeça boa. Hoje eu atendi uma senhora de 87 anos. Eu fiquei boa de ver. A mulher entrou lá desfilando. Parecia que a mulher tinha uns 50 anos, sabe? Então eu falei, poxa, então se ela está com 87, eu estou na metade. Eu acho que eu chego até os 86, né? Mas e quem está com 60? É eu. Aí, vai dar 120. Será que chega? Conhece alguém que... Será que chega? Né? E aí... 68. Ó, então, olha lá. Né? Então, a gente passou. Então, vocês vão fazer a conta, já passou da metade da vida. Né? Mas não fica triste. Por quê? Enquanto tem vida, tem chance. Enquanto tem tempo, é possível. Né? Então, a gente precisa apenas saber mais ou menos onde a gente está e aí fazer uma reflexão. Poxa, já passou um tempo bom aí. Será que eu já compreendi? Será que dá tempo de eu fazer o que eu preciso fazer? Então, assim, enquanto há vida, tem chance, e enquanto há tempo, dá tempo. Né? Acontece. Então, nós precisamos ter isso com a gente. É lógico que isso é uma brincadeira, viu, gente? Não existe essa forma nada. Eu só falei para deixar a paleta bonita, mas... mas é algo que a gente tem que refletir sobre isso. Né? Porque quando você para pensar a questão do tempo, você vê que as coisas estão diferentes. Pensa vocês, quem tem mãe viva, pai vivo, né, mora longe, se você pensar, poxa, minha mãe está com 80 anos, pô, eu tenho mais 2, 3, 4 anos para passar de Dia das Mães com ela. Então essas datas acabam sendo importantes, acaba tendo um significado maior, né? Porque você passa a olhar a vida de uma forma diferente. Aí você passa a dar valor àquilo realmente que precisa ser valorado, né? E aí, o que nós vamos precisar então para gestar o nosso espírito? Do corpo, da matéria, né? E aí, Paulo, quer dizer, na sua carta para Teolonicenses, no capítulo 5, versículo 23, ele vai falar exatamente isso: do corpo, da alma e do espírito, né? E aí, se a gente pegar a analogia da gestação do feto, é igual, porque o corpo, ele é como se fosse o útero do espírito, né? E o corpo, ele vai representar para nós a dimensão física, a matéria. A alma, ele é como se fosse o cordão umbilical, né, que liga lá a mãe ao filho, né, ou a placenta. Quer dizer, vai ser a alma, é a dimensão psíquica, é a nossa forma de pensar, a nossa forma reflexiva. E o espírito vai ser já o espírito gestado, pronto, nascido, né, e vai ser a dimensão transcendente, né, vai ser a consciência, a tua unidade com Deus. Então, olha que interessante, principalmente em casa espírita, onde se faz atendimento fraterno, nós temos que se atentar a isso. Porque às vezes as pessoas nos procuram se queixando, sei lá, de depressão ou algum problema, e às vezes o problema não vai estar no espírito, vai estar no corpo. Às vezes o corpo que não está produzindo determinada enzima, um remedinho que toma ali já melhora, mas às vezes o corpo está saudável, mas o psíquico está ruim. Às vezes passou por uma experiência traumática, algo que causou, a pessoa se fechou, precisa tratar, e aí uma boa conversa, um encaminhamento do psicólogo vai ajudar. Mas às vezes tem encargos aí de outras vidas, irmãozinhos que estão obsidiando, e aí sim precisa do auxílio espiritual, de orações, do passe, exatamente para curar o seu espírito. Mas o nosso corpo, ele acaba sendo importante porque ele vai gestar o nosso espírito. E veja vocês que o corpo, ele é o quê? Ele é como se fosse uma embalagem, ele é descartável, porque o corpo fica e o espírito vai. Então não importa se a gente é feio, se a gente é bonito, se a gente é forte, se a gente é fraco, se a gente é gordinho, se a gente é magrinho, não importa. O que importa é o que está dentro dele, que é o nosso espírito.
E o nosso corpo, ele foi nos dado de acordo com o que a gente precisa. Ele foi o veículo ideal para fazer com que o nosso espírito cresça, evolua e seja gestado. Justamente para a gente cumprir isso daqui, ó, colocar o nosso eu em Deus. Então, a gente precisa estar alerta, porque a gente vai viver no corpo, nós vamos sentir na alma, mas nós vamos marcar no espírito. E isso é muito importante, porque nós, às vezes, vivemos no automático. E aí a vida fica uma coisa monótona, sem sensações, sem importância. Mas o corpo, nós estamos vivendo aqui. Ele vai refletir e a gente vai sentir na alma, mas ele vai marcar no nosso espírito. E será que nós temos hoje condições de falar dessas marcas? Né? E o que seriam essas marcas? Vamos chamar de marcas espirituais. Seria tudo aquilo que a gente lembra com saudade. Aquilo que nós fizemos que nos traz saudade, nos traz bem-estar, nos traz alegria. A gente sente um cheirinho, lembra de uma comidinha que a mamãe fazia quando a gente era pequeno. A gente sente um cheiro, um gostinho, lembra de situações gostosas e agradáveis que nós vivemos. Isso é importante, isso mostra para nós que nós vivemos um momento importante que marcou na nossa alma. Então nós precisamos ter isso em mente. Tem que ver que a nossa vida, se está valendo a pena marcar em nossa alma as nossas experiências. Porque às vezes nós vamos olhar para trás e nós vamos ter boas recordações. Vai ter sentimento de vergonha, vai ter sentimento de fracasso. Isso é ruim, porque isso mostra que a vida não foi bem aproveitada. Pelo contrário, foi uma vida de espinhos. E a morte, ela vai eternizar o que a gente está vivendo no espírito. Então nós temos que ter muito cuidado para esse momento. Nós nos preparamos para isso. Nós não, nossas mamães e papais nos prepararam para esse momento. Né? Geralmente a gente é festejado, né? A mamãe faz chá de bebê. Né? Hoje tem um chá revelação, na nossa época não tinha. Né? Na minha época não tinha, mas hoje tem chá revelação, gasta um dinheirão, é tudo um preparo, um quartinho bonitinho, se é menininha, quartinho rosa, se é menininho, quartinho azul, e faz todas umas coisas, prepara para nós. Mas aí cabe a nós agora preparar esse segundo momento. E aí quem vai preparar vai ser nós. E aí chegar nesse momento e desencarnar num momento ruim, não é bom, porque isso vai gravar no espírito. Por isso que os umbrais estão cheios. Porque às vezes a pessoa, na hora do óbito, está cheio de ressentimento, de mágoa, de ódio, de ira. E aí desencarna, chega lá, nem sabe que desencarnou e fica vivendo aquela angústia que estava vivendo na vida. Então a importância da gente se preparar para esse momento. Porque Jesus falava, né? Não se sabe que hora que vai chegar o seu Senhor. Esteja preparado. Uma hora vai chegar. E esse nosso Senhor a gente pode chamar de morte, que uma hora vai chegar. A gente não sabe quando, mas ele vai chegar. Então precisamos nos preparar para esse momento. Nos preparar com essas coisas que a gente acabou de falar. E aí, para nos poder ter essa boa vivência e nos preparar para esse segundo momento, nós precisamos o quê? Ter o autoconhecimento. E o que está dentro de nós, o que está dentro de você, é um espírito, é um sopro divino. E aí, se você para escutar no momento do silêncio, não vai ser alguém que vai vir falar com você. Vai ser o seu próprio eu, sua própria consciência que vai falar para você. Porque as leis divinas já estão gravadas dentro do espírito. Né? Nós já sabemos aquilo que Deus quer de nós. Já está gravado em nós. Basta que nós saibamos consultar a nossa própria consciência. E se ela acusar, se aquele comportamento, se aquela atitude é errado ou não, já é suficiente que aquilo é errado, que aquilo não é correto. Porque está gravado em nós. E quando a gente para nos ouvir, nós conseguimos enxergar se a nossa vida, naquele momento, ela está sendo bem executada ou se ela está sendo mal executada. Por quê? No mundo que nós vivemos, existem dois pontos que vai acontecer conosco. Um é dentro dos nossos olhos. É aquilo que está dentro de você, só você sabe. E o outro é o que está fora dos nossos olhos, é o exterior. É aquilo que você não controla. O que está fora de você não controla, mas o que está dentro de você, você controla. Né? Você
tem condição de conter uma raiva, segurar uma palavra que vai ofender o outro. Mas você não tem condição de fazer com que o outro não te xingue, não te ofenda. Você não controla. Né? E para você saber controlar este momento, para você saber entender aquilo que está acontecendo, você precisa se autoconhecer. Porque se você hoje é casado, convive com alguém muito tempo, 30, 20, 40 anos, por mais que você conheça todas as manias do seu esposo, da tua esposa, do seu companheiro, da sua companheira, você não conhece, você não sabe o que ele está pensando naquele momento. Você não sabe. Porque é dentro dele, algo próprio dele, você não consegue. E nós somos diferentes, totalmente diferentes. Se nós formos consultar a nota digital, não tem nenhum igual, nem de irmão gêmeo. Se a gente for ver a íris do olho, mesma coisa, não tem igual, é totalmente diferente. Cada um é cada um. Então cada um tem a sua forma de pensar. Aquilo que eu estou falando aqui está fazendo um significado diferente para cada um. Porque vocês que controlam. Eu controlo o que eu falo, mas eu não controlo o que vocês escutam. E aí, para isso, vocês têm que se autoconhecer. E o conhecer a ti mesmo, ele é muito importante. Vejam que a máxima proposta por Sócrates na antiguidade representa até hoje uma forma para o progresso moral de cada um de nós. Né? Tanto que Kardec, nas suas indagações aos espíritos, ele perguntou na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? Os espíritos responderam, um sábio da antiguidade bolo disse, conheça-te a ti mesmo. Então, isso é uma coisa antiga, de 3.500 anos antes de Cristo, que já é pregado. Isso é uma coisa antiga que o próprio Espírito, o Espírito da Verdade, disse a Kardec, porque é atual, porque precisamos fazer. E é urgente que nós fazemos isso. Porque o conhecer a ti mesmo vai mostrar para vocês que as âncoras que te prendem no sofrimento, nas angústias, na vida medíocre, né, naquelas aflições que você vive no dia, essas âncoras que te segura nesse sofrimento, que te faz retardar nesse sentimento ruim, elas são suas. E não foi colocada lá por ninguém, a não ser por você. É você que vai autorizar e permitir que alguém te faça mal, que alguém te magoe, ou alguém te ofenda com palavras. É algo subjetivo, né? Às vezes alguém pode chamar aqui, ô Branquelo, eu posso achar engraçado, mas alguém pode chamar outro Branquelo, ele pode se sentir ofendido. Cada um. Então é você que vai tratar em você. E se você prestar atenção dentro de si, você vai achar que encontrar todas as respostas do teu sofrimento. Às vezes você pode achar que é do outro, mas é porque você às vezes está se fazendo de vítima. Mas a partir do momento que você não se faz de vítima e se enxerga, você vai perceber que esse sofrimento, ele é inerente a você. E eu quero que vocês pensem que eu não estou julgando ninguém, não quero que vocês, mas ele não me conhece para falar isso? Não, eu estou apenas tentando com vocês fazer abrir um pouco os seus olhos. Porque a partir do momento que você reconhece que você está levando uma vida errada e essa vida que está te causando aquele sofrimento, você já tem meios para resolver o problema. Não é assim? Para você resolver um problema, você não tem que conhecer ele primeiro. Se você não conhecer o problema, você não vai conseguir solucionar o problema. Então você precisa então saber. Às vezes aquilo está dentro de você. Às vezes, isso acontece muito com um casal ficando um pouco velho, para de escutar direito, a pessoa fala bem enrolado, aí fala uma palavrinha torta, o outro entende outra coisa, mas o orgulho não deixa tirar a satisfação e permitir. Fica brigado a semana inteira, né? Aí depois abaixa a poeira, calma, vai conversar. Nossa, bem, você me chamou daquilo tal dia? Aí ele vai falar assim, não, mas eu não falei isso, eu falei outra coisa. Olha só, ficou a semana inteira com a cara amarrada, mas na verdade foi uma coisa que você escutou. Então, se você se dá um braço a torcer de compreender, muitos dos sofrimentos nossos vão embora. E aí o autoconhecimento ele vai nos remeter a essa análise. Nós vamos enxergar as nossas virtudes, que é muito importante, mas também nós vamos ver os nossos defeitos, né? Os nossos pecados, né? Aquilo que aparentemente a gente acha que está fazendo bem, mas às vezes não está. E aí eu tiquei aqui 9 personalidades. Talvez todo mundo se encaixe nelas, né? A primeira personalidade seria uma pessoa reformista, sabe? Aquela pessoa que quer fazer
a mudança no local, começa a frequentar uma casa nova, e aí fala, aquele relógio não está bom ali, vamos pular, começa, sabe, quer mudar, quer reformar, mas com uma boa intenção, ele quer fazer as coisas acontecer. Mas será que ele faz isso na base da raiva, da ira, não aceita opinião, quer fazer do jeito dele e pronto, acabou? Então, olha que interessante, né? Tem que ver o nosso lado bom, mas será que o nosso lado bom, para se materializar, para se expressar, não está ofendendo, não está vindo com algum defeito? Ou a gente tem uma personalidade de pessoa ajudante, que quer ajudar sempre, quer colaborar, mas será que a gente não faz isso por orgulho? Para poder falar, não, eu estava lá, eu ajudei, o marcado lá de Barreiro Centro hoje, eu estava lá cedinho, né? Quer mostrar que fez, né? Quer ganhar os parabéns, né? Às vezes tem mais que obrigação, mas quer receber o elogio, né? Ou será que nós não estamos da oportunidade de uma pessoa realizadora, que tudo que está na mão da pessoa, as coisas acontecem, fluem, mas a gente quer trabalhar na barra da mentira, porque tem a fama que, põe na mão do fulano que as coisas acontecem. Mas aí não dá certo, ele conta uma mentirinha, e a gente faz toda uma história em cima de uma coisa que não é verdade. Será que nós não somos pessoas individualistas? E aqui individualistas no sentido de, vamos morar o fulano, não, deixa que eu mesmo faço. Mas será que a gente não está querendo ser assim porque nós temos inveja do outro tem uma capacidade melhor que a nossa? Será que nós não somos pessoas investigatórias que querem auscultar ali os problemas para tentar ajudar, sendo que na verdade a gente apenas quer ter aquele sentido de cobiça, de querer saber o que o outro pensa? Será que não somos pessoas assim partidárias, né? Que aí vem um assunto, não, vamos tomar regulado aqui, vamos fazer isso acontecer, mas a gente não faz isso por medo de pensar no que o outro acha sobre nós, né? Olha que interessante. Somos pessoas às vezes entusiastas, mas na verdade a gente não é a pessoa que chega no local, nossa, fulano chega é uma alegria, ele chega, conta piada, alegra todo mundo, mas na verdade ele não tem algo ali, algum sofrimento embutido, ele não tenta disfarçar um sentimento ruim, né? É até interessante, eu vi um comercial que estava passando, dois amigos assistindo partida de futebol, não sei se vocês chegaram a ver, um chegava sempre cabisbaixo, tenso para assistir o jogo, o outro uma alegria, e pulava e tudo mais, e aí vai mostrando lá várias partidas, né? E aquela pessoa toda alegre e cutucando o outro para animar o outro, aquele outro sempre tenso e tal, aí depois mostra um vídeo, aquele que era sempre tenso, quietinho, e o outro não estava lá porque tinha se suicidado por causa, né, da depressão. Então, às vezes, essa personalidade esconde algo. Será que nós não estamos escondendo esse sentimento? Né? Olha que interessante. E aí por aí vai. Então nós temos que entender as nossas personalidades, porque cada um tem um ponto positivo. Mas nós também temos nosso ponto negativo. E eu estou vendo a pochete do amigo ali, né, ele está usando aqui, mas antigamente, provavelmente os tiozão, né, usava aqui na frente a pochete. Né? Então imaginemos que nós temos uma pochete grandona aqui na frente e outra virada para trás. O que nós precisamos fazer? As nossas qualidades boas, a gente deixa aqui atrás. Os outros que vejam. E vamos pôr o de ruim aqui na frente, para a gente ver. E aí a gente vendo, vai nos incomodar e a gente vai mudar. Porque nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos ter esse conhecimento de nos conhecer, mas conhecer o mundo que nós estamos inserindo. Nós temos que conhecer o que nós estamos vivenciando aqui. Nós somos espíritos em evolução. E nós necessitamos estagiar em mundos como este aqui, de provas de expiação. E a nossa vinda para cá é difícil, porque às vezes nós vamos passar por uma missão complicada, às vezes nós vamos espiar uma falta difícil, às vezes nós vamos passar por uma prova, né, que vai exigir muito da gente, às vezes nós vamos ter que aí conviver com um irmão que, infelizmente, nós causamos muito mal para ele outra vida, vamos ter que recebê-lo, e aí vai vir um irmão cheio de ódio para conosco. Então a gente, quando fica sabendo desse preparo, a gente fica meio preocupado, né? Será que eu vou dar conta? Será que as coisas vão acontecer? Mas, quando a gente compreende essa missão, quando a gente entende que nós vivemos num mundo de expiação e prova, e um mundo de expiação e prova é um mundo que só tem sofrimento. Se você olhar o dia de hoje aqui, agora é 7h35. Se você olhar para trás, desde quando você acordou, você passou por vários momentos de angústia, de aflição, e aquela correria de preocupação, e a alegria não foi muito, foi pouco. Né? Às vezes você comeu uma coisa gostosa, mas aí temperou na barriga, ou às vezes deu uma dorzinha de cabeça,
Não é assim? Quando faz uma coisinha gostosa, parece que não é algo ruim. Por quê? O mundo é de expiação e prova. Então é um mundo que a gente está sendo ali a todo momento testado, a todo momento compelido. E para a gente entender que este mundo é dessa forma, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos experimentando na nossa vida. E aí eu me socorro novamente de Paulo, agora na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6 e 12, que ele vai falar: tudo me é lícito, mas tudo me convém. Né? E nós vamos, para viver, nós vamos ter que ter o prazer de viver. Se não fosse assim, não ia ter as coisas boas da vida. Né? Não ia ter isso, é para nos motivar. Se você quer fazer um passeio, você vai trabalhar mais, você vai economizar, você vai segurar um pouquinho aqui para poder fazer um passeio para ter um momento melhor, ou você vai segurar um pouquinho, se esforçar um pouco mais para poder comprar uma roupinha melhor, ou para comer algo melhor, para ter uma casa melhor. Você vai se esforçar, mas você tem que tomar cuidado que a vida, ela tem esses momentos que, quando você vai experimentar a sua vivência, ela tem que ser só experimentar. Ela não pode virar vício. E o experimentar é tão importante que até naquele programa lá, o Masterchef, quando os competidores fazem aquele prato, eles vão montar o prato para o jurado dar nota, eles não levam um tantão, eles levam um pouquinho o prato. Eles fazem um prato bonitinho, um desenho, uma coisinha que uma colherada vai tudo, né? Por quê? O jurado apenas experimentar e saborear. E nós temos que fazer assim na nossa vida. Vai acontecer situações? Vai acontecer, nós precisamos experimentar essas situações. A vida é assim, né? O espírito de evolução, tem hora que ele vai nascer como um homem, tem hora que ele vai nascer como mulher, tem hora que ele vai ser mãe, tem hora que ele vai ser pai, tem hora que ele vai ser irmão, tem hora que ele vai ser filho, né? Nas suas encarnações, justamente para formar o seu espírito. E na vida nós temos que tomar cuidado com o que a gente está experimentando. Porque às vezes aquilo que a gente experimenta e gosta demais, e começa a consumir muito, ele vai virar um vício. E se virar um vício, a gente se perde. Aí você sabe que vício é paixão, a gente perde a razão, a gente abre mão das coisas certas para fazer as coisas erradas, a gente acaba se perdendo. E aí, tendo esse conhecimento, nós vamos saber que, além de nos autoconhecer, nós temos que conhecer que o mundo que nós vivemos, nós temos que tomar cuidado com o vício. A gente não pode deixar que o vício vá nos levar para perder essa jornada, porque ela é muito importante e muito concorrida. E nós vamos precisar do quê para a gente poder viver? Nós vamos precisar do outro. Nós vamos precisar do outro para viver essa gestação na Terra. Nós não conseguimos evoluir sozinhos. Nós precisamos do contato com os outros seres humanos. E aí que entra que é difícil. Percebo que nós aqui tivemos uma pandemia, o pessoal achou que o mundo ia se unir, foi só sarar, já está guerreando de novo. Já é um país querendo inventar o outro, um querendo soltar bomba no outro, né? Olha só, a gente precisa do outro para conviver. Será que se não tivesse tanto interesse material por trás disso, será que já não tinha resolvido a questão da guerra? Nós precisamos do outro. E o outro, ele vai ser difícil, porque para formar o nosso eu preciso do eu do outro, para conseguir ter a minha individualidade, para mim poder crescer. E essa relação que vai moldar o nosso espírito, ela vai ser dolorida. Porque o que nós precisamos fazer? Aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E esse amar que Jesus nos ensinou, o que acontece? Ele dói. E por que ele dói? Porque você vai amar alguém, aceitando ele do jeito que ele é, e entendendo e aceitando que ele pode fazer tudo o que está dentro da condição dele e não o que a gente quer. E isso é difícil. Né? As principais brigas de relação, no início de relação de casal, é por causa disso. Aquele que quer que o outro seja igual a ele. Né? Ou às vezes, a filha tem a figura paterna dela, ela quer que o marido seja igual ao pai. Ou o marido quer que a mulher seja igual à mãe. E não é assim. Né? Cada um é cada um. E você aceitar o outro como ele é difícil, é doído. Porque você precisa entender que aonde acaba o teu direito, começa o dele. Né? E aí nós vamos precisar sempre nos socorrer do que Jesus deixou ensinado para nós aqui. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele vai falar: em tudo faça aos outros o que você quer que eles lhes façam. Nisto se resumem as leis e os profetas.
Então, para Jesus ter falado isso, ele entendia que era difícil. Ele quis deixar para nós aqui um norte, uma balança, né? Antes de você questionar, antes de você fazer algo por outro, pensa, será que você aceitaria que fizesse isso para você? E às vezes a gente é assim, né? Cara de ferreiro, espelho de pau, né? Às vezes a gente fala, mas nós mesmos não fazemos, né? Critica o outro, mas nós não fazemos, né? E tem tantas passagens no Evangelho que nos mostram isso, né? E percebam que tá tudo resume sempre a nós, resume sempre ao autoconhecimento e ao conhecimento. E aí, para conviver com o outro, tem algo que a gente não percebe e que é de extrema importância na relação com o outro. E o que seria? Será que seria, no caso de casal, ter sexo ou algo do tipo? Não. Se reflete simplesmente no afeto. Você precisa ter afeto para com o outro. Quando você trabalha essa afetividade, você tolera o outro como ele é. Aquilo que o outro faz já não te machuca. Aí a gente pode dar um exemplo da mamãe que gera o seu bebezinho, né? Nasce, aí o bebezinho faz aquele cocô fedido, a mamãe vai lá e limpa, e dá beijinho, e não faz mal que o cocôzinho espirrou, e dá risada, é tudo gostoso. Por quê? Existe um carinho, um afeto tão grande entre a mãe e aquele filho, que tudo que aquele filho faz para ela ali, para ela não incomoda. Agora pega aquela mesma mãe, que tem todo esse carinho com o bebezinho, e manda ela trocar outro. Ela dá ânsia, ela não consegue. Né? O cocô do outro é mais pedido para ela. Né? Vai limpar um vômito, me dá vômito também. Né? Então, porque existe esse afeto. E quando nós desenvolvemos esse afeto, aí acaba a figura masculina, feminina, acaba toda a questão da sexualidade. Quando existe o afeto, é para com o outro. Você trata o outro com todo o carinho que você possa dar. E é por isso que não existe um amor maior do que mãe. Somente a mãe pode amar como ela é. Porque a mãe desenvolveu isso desde aqui, desde o primeiro momento. E nós começamos a desenvolver isso depois. E é difícil esse desenvolvimento. Mas é importante. Justamente para a gente conseguir viver essa vida de forma plena. E para que nada disso caia no esquecimento, e para que isso se perpetue em nós, nós precisamos fazer apenas uma coisa, que é como se fosse o elo mais forte da corrente e segurar os três ali. Seria a prática do bem. Quando você se conhece, quando você conhece o outro, e quando você faz a prática do bem, acabou. Não tem mais nada que te tira do caminho. Né? Nem a maior tentação do mundo te faz desviar. Porque a prática do bem é o caminho para nos defender do mal e também para a melhor forma da gente cultivar em nós e no outro o amor que Jesus nos ensinou e que Deus tem para conosco. E essa prática do bem é algo tão simples de se fazer. É tão simples que quando a gente compreende, a gente vê, poxa, eu tive tantas oportunidades para praticar o bem e não pratiquei. Às vezes a gente acha que praticar o bem é dar uma esmola, é ajudar alguém financeiramente. Não é nada disso. A prática do bem é você tratar bem seus familiares, ter paciência com seus familiares, sua mãe, seu pai. É você tratar bem aquele que está ao seu redor. É você não brigar no trânsito. Aí o Cláudio, que é motorista de van, ele deve praticar muito bem todo dia, né? Porque toda hora ele toma fechada. E aí na hora que ele vai falar alguma coisa, ele lembra. Não, praticar o bem. Ô, meu irmão, vai com Deus. As crianças mesmo já estão xingando. Então, é algo simples que tem muita importância para nós. Porque quando você pratica o bem, você começa a elevar a tua vibração. Você começa a criar uma vibração tão alta que é difícil você descer. Para você sair do sério, só uma emoção. E aí quando você se conhece, você não se controla emocionalmente, porque você se conhece. E quando você conhece o outro, você sabe que o descontrole do outro não vai te atingir. Então você vai estar lá, sempre. E aí quando chegar esse momento aqui, você vai estar uma marca perfeita no seu espírito, que você vai ter conseguido colocar o teu eu aqui dentro de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Sim. Em letras nós já estamos lá dentro, né? Está lá dentro. Já está. Agora tem que materializar. Falta questão. Lucas, a casa agradece as suas palavras e eu falando por mim, mas nós vamos sair daqui, vou sair daqui hoje com
alguma coisa martelando assim na nossa cabeça, né? E quando isso acontece é bom demais, né? A gente vir aqui na segunda-feira e voltar para casa com aquele negócio martelando. É bom demais. Obrigada, viu? Então vamos agora passar para a nossa segunda parte dos trabalhos de hoje. É aquela parte em que nós, antes de entrarmos para as salas de passe, a sala de atendimento, é obrigatório que nós tenhamos na mesma sintonia que a espiritualidade amiga daquelas salas também esteja, para que a gente consiga sintonizar na mesma vibração e que nós consigamos receber o que nós viemos buscar aqui hoje. Então, nesse momento, nós vamos serenizar nossos corações, levar nossos pensamentos a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga que está aqui, nos beneficiando de todas as maneiras possíveis, e vamos aguardar aqui fora, em silêncio, sintonizado nessa energia, para que cada um seja abençoado, possa conseguir ser abençoado lá dentro nas salas de passe e atendimento. Então, com os nossos pensamentos elevados a Jesus, nós vamos fazer a oração de Maria e a oração do Pai Nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. E que todos nós consigamos sair daqui melhor do que chegamos, renovados com as energias que estão aqui presentes. Assim seja.